A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Samuel, 2 Samuel, 21, 22 e 23. Amém? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Porque senão outras pessoas não vão ser alcançadas pelo Evangelho igual você está sendo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, te pedindo, Senhor, seja conosco, nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor, para liderar, assim como um dia Davi liderou os seus valentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar exatamente sobre os valentes de Davi. Capítulo 21, versículo 15. Diz assim: gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Aqui eu queria frisar o seguinte: a lança dele, a ponta da lança dele, o peso é a lança completa, 4 quilos. Nada mais, nada menos do que um pacote de arroz, praticamente. O pacote de arroz tem 5 quilos, né? E com uma mão só já é difícil segurar. Imagina um cabra enorme que segura isso, com uma mão só ainda consegue lançar para frente ou lutar com ele. O bicho era bravo mesmo. Mas, o que eu queria deixar aqui enfatizado era sobre o peso de uma liderança, né? Qual a influência de uma liderança. Lembrando que lá no começo do livro de Samuel, Deus coloca Saul, né, como rei sobre Israel. E um certo dia, Saul foi afrontado pelos filisteus, que chamaram Golias para guerrear. E ninguém foi à batalha com Golias, certo? Ninguém se moveu. Nem o rei, nem Abner, nem os soldados. Todo mundo ficou com medo, né? Até que apareceu um jovenzinho de 17 anos, né? Entre 17 e 21, um menor de idade, colocando assim. Será né? que ele tinha 17? Pelo menos até 21 era, no máximo. Eu acho que era 21. Entre 17 e 21. Depois, Vamos colocar assim, um menor de idade chega, desprovido de armadura, desprovido de espada e provido de muito temor de Deus, né? E vai lá e fala assim, mas por que, né, que esses incircuncisos estão afrontando o Deus de Israel? Né? E aí Davi se propõe a ir lá e lutar com Golias, com um Deus. Mesmo com temor, ele era corajoso, né? Ele era corajoso, mas ele lutava por um propósito. Porque eu sou temente a Deus, mas eu não sou corajoso para lutar com Golias. Mas a questão mas aí são quesitos diferentes. Em Israel, eu vou dizer desde sempre, mas vamos enfatizar o Egito. Desde que Moisés saiu, todos os homens eram homens de guerra. Todos os homens. E até hoje em Israel, só que hoje aumentou. Até as mulheres servem o exército. Tá, mas não tem a história de Gideão que volta? Eles não tinham coragem. Mas eles iam. Tá, mas eu tô dizendo que ele era corajoso. Sim, eu não tô falando sim. sobre ir ou não. Ele era corajoso. Sim. Beleza. Ele tinha essa característica. Sim. E só pra ficar por informativo, eu disse desde sempre, porque desde Abraão, né, eles iam pra guerra. Até Abraão ajudou lá os reis, né, com seus 318 homens. Então eles sempre foram homens de guerra, nunca voltaram atrás, eles sempre foram valentes. Só que aí eles arrumaram um rei que não era tão valente assim, né? E que ele não ia para frente da guerra, eles ficavam atrás. Lembra que eu falei esses dias que era a posição dos soldados? Os soldados vão para, é como um jogo de xadrez, o cavalo vai na frente e atrás vem a rainha e o rei, ficam lá atrás. Exatamente como aparentemente Saul se comportava, né? Então eles ficavam atrás e mandavam os trouxas aí na frente. Então eles morrem primeiro, depois os reis lutam. E quando chega Davi,
Davi, sozinho, ele já vai e fala assim, não, vocês não vão, então vocês fiquem aí, eu estou lutando pelo Deus de Israel. E ele vence, porque Deus faz ele vencer. E além de não ser como eu posso dizer? Não ser um bom líder, né? Saul. Sim. Ele também não tinha temor, né? Não tinha temor, né? O temor dele se acabou logo no começo. Foi bem O seu aí, reinado ele bem já curto, tava foi já- bem curto. E aí, aqui, quando a gente lê esse texto aqui, a gente entende a importância de uma boa liderança, né? Porque com Saul, ninguém teve coragem de ir. Agora, com Davi, os homens de Davi matam o gigante. Então eles não têm medo mais do gigante. Mas por quê? Porque o rei dele vai na frente. Então eles olham o exemplo e eles vão fazer igual. É diferente do Saul, digamos que o Saul era um rei-chefe, ele mandava ir. Davi é um rei líder, ele vai na frente e o povo vai atrás dele. Né? Em toda a história de Davi, Davi sempre foi na frente. E Davi, ele servia para isso. Ele mudou a história de Israel por conta disso. Porque ele era um líder que dava exemplos, que ia na frente, né? E esse texto aqui é exatamente sobre isso. E aqui um dos seus homens mata um dos gigantes, né? E ainda dá um castigo pro rei, ainda fala que ele não vai sair mais do palácio, que ele tá velho. Aí depois outros gigantes morrem. Lá no 18, em Gobe, outra batalha contra os filisteus, foi então que Sibecai, ou Uzatita, matou Zaf, que era descendente dos gigantes. No 19, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus e Elanã, filho de Jaere, Oregim, o Belemita matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Outro Golias, não é o mesmo, hein? Golias morreu uma vez só. Dois Golias morreu. Houve ainda outra batalha em Gate, ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. 24 ao todo, também esse descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então cada um dos seus soldados ali matou um. Davi matou o primeiro Golias, depois veio mais 4 gigantes, né, que tem muitas pessoas que a gente inclusive vê falar nas pregações, nos sermões, que Davi, quando pega as 5 pedrinhas do ribeiro, é porque ele sabia que tinha mais 4 que vinham atrás. Né? Tem muita gente que enfatiza isso, né? Porque tem esses 4 aqui. Mas eu não creio que realmente seja isso, não. Porque como os gigantes eram valentes, se eles estivessem lá, acho que eles tinham ido para cima também, né? Então como é que Davi ia saber que os filisteus tinham mais 4? Mas talvez Deus ali estava guiando ele para a gente saber que os 5 iam morrer na mão de Davi. Né? Porque se está na mão dos homens dele, está debaixo da liderança dele. Com certeza. Os 5 morreram debaixo da mão de Davi, né? Profético. Indiretamente, né? Chegou aí. Acho que vale essa palavra, né? Então, esse aqui é o exemplo de uma boa liderança. Seja em qual for os sentidos. Posso Diga. te interromper? Claro. Falar aqui do 23:18, né? Que fala dos feitos, dos valentes de Davi, né? E não fala mais de gigantes, mas fala de 18 ou 8? 23:18. Vamos lá. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três principais valentes, né? Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Mas pra cima que fala desse Jabezão, né? Que matou 800 valentes de uma só batalha também. Também tem esse aí. Então, foram muitos os valentes de Davi. Mas a gente vai ver que os valentes de Davi receberam ele como líder
né, viram nele esse sentido da liderança desde a caverna que ele entrou antes de morar em Gate. Né? Então, quando ele fugiu de Saul, que ele foi morar na caverna lá, ele encontrou com esses caras aqui e eles viram nele, né? Os valentes de Davi eram homens que ninguém dava nada, ninguém prestava pra nada, né? Ninguém queria eles pra nada. Eles estavam lá, tipo, eu sou o resto, eu vou ficar aqui, vou me perder aqui. E aí eles viram em Davi algo parecido. Só que eles viram em Davi algo que Saul não queria, mas que Deus queria. E eles seguiram ele por conta disso, né? Porque ele era a luz. Tanto que aqui nesse texto que eu li antes, lá no 22, no 21, tá dizendo assim: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Era essa a visão que eles tinham. Ele era a luz que precisava para Israel, né? Por isso que Deus ainda promete para ele que não faltará rei sobre a descendência dele, né? Sobre Israel. Então, em todos os quesitos, podem ser na escola, no trabalho, na empresa, na igreja, seja um líder. Seja um líder. Não vou pontuar aqui qual líder vocês devem ser. Se vai ser um líder como Gideão, se vai ser um líder como Paulo, como Pedro, mas um líder, não um chefe. Eu acho que as duas características são essas, corajoso e temente ao Senhor. Não, eu digo assim, é porque o líder, ele automaticamente ele tem isso embutido, o líder. O chefe não tem, entendeu? Porque não tem como, as duas coisas não batem. Não tem como ser o chefe e ser corajoso. Vai ser corajoso pra quê? Só manda os outros ir no seu lugar. Então o líder ele tem parâmetros de líder. Não tem jeito. O líder é como pequenininho, que sem vergonha ele salva a igreja com a paz do Senhor. Entendeu? Então, seja um líder, não seja um chefe. Não mande os outros ir. Com a força de Deus, vá, enfrente as batalhas, ore a Deus, tenha temor de Deus e você vai ser um bom líder. É isso? Vamos orar? Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, temor de Ti. Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, começa no nosso temor a Ti, Pai. Tenha misericórdia dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui meditando na Tua Palavra e de quem está ouvindo, Senhor. Nos ajude a andar sobre a Tua Palavra todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau!